Caímos. A internet caiu aqui. E aí a gente caiu. Vamos entrar de novo e chamar a Kaline. Vamos esperar ela entrar, que aqui caiu tudo. Vamos ver se ela já entrou. Que a gente continua a nossa conversa com ela, né? Enquanto ela está entrando, a gente, na conversa já com ela, a gente já deu para ver uma questão que é diagnóstico da paralisia, né? Que já tem uma dificuldade ali do diagnóstico. E o diagnóstico da paralisia de Bell, ele é um diagnóstico que ele é um... Desculpa, Kaline, caiu aqui. Eu achei que tinha sido minha internet. Eu estava falando, Kaline, que o diagnóstico da paralisia de Bell, ele é um diagnóstico que às vezes ele pode deixar a gente meio inseguro, porque ele é um diagnóstico que ele é por exclusão. Ou seja, a gente vai tirando as outras doenças, as outras patologias, para chegar na conclusão que é a paralisia de Bell. Então, a gente que recebe o diagnóstico não precisa de um exame, não precisa de nada disso para chegar no diagnóstico, é mais a sua história. É você contar e ver como está o seu rosto. E aí acaba que a gente fica inseguro com o diagnóstico, porque não tem nada mais para me dizer que é realmente a paralisia de Bell, mas é mais ou menos assim mesmo, tá? A única distinção que a gente tem que fazer com relação à paralisia de Bell é com a síndrome de Hansen-Hunt, que é a paralisia facial pelo vírus da herpes zoster, né? Que é aquele vírus mais forte. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você para fazer essa distinção, tá? Você teve tontura na época? Você teve zumbido no ouvido? Não aquela incômodo do ouvido, mas zumbido, um zzz no ouvido? Eu ainda tenho. Tá, e ele fica um zumbido. Você não tinha antes da paralisia? Não. Tá. Você teve perda de equilíbrio, mesmo que momentânea? Não, também não. Ótimo. E teve alguma espinha, alguma bolha, ou na orelha, ou na boca, ou dentro do nariz, ou na garganta, ou uma dor lá dentro, ou uma coceira dentro do ouvido? Uma coceira, sim. Lá dentro. Isso. Tá. Meio que uma coceira também. Então, esses dois fatores podem indicar que talvez não seja uma paralisia de Bell, seja uma síndrome de Hansen-Hunt, que é pelo vírus da herpes zoster, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o zumbido é um fator muito importante, porque a gente só tem o zumbido se a gente tem alguma questão e veio junto com a paralisia, quando pega um outro nervo, que não é o nervo do rosto, que movimenta o rosto. Sim. E esse nervo, ele só é acometido na situação de uma síndrome de Hansen-Hunt, que é pelo vírus da herpes zoster. O vírus da herpes simples, que é o que causa paralisia de Bell, não chega nesse outro nervo, tá? Então aí nos dá uma indicação de que pode ser. E essa coceira dentro do ouvido, o que que ela é? Muitas vezes teve uma bolinha, que é uma vesícula que dá na paralisia, na síndrome de Hansen-Hunt, né, na paralisia pela herpes zoster, só que lá dentro a gente não vê, e quando ela começa a cicatrizar, ela coça. Sabe que nem ferida, quando está cicatrizando e aí ela começa a coçar? Acontece isso também. Mas a coceira, assim, não foi uma coisa que acontece sempre, não. Hã? A coceira, assim, não é uma coisa que acontece sempre. Uma vez perdida. Naquela época. Isso Sim. aconteceu só naquela Hoje em dia época. eu não sinto nada, não. Exatamente, só naquela época. Só enquanto a feridinha estava cicatrizando. Cicatrizou, não sente mais nada. Mas o zumbido pode continuar. Em casos mais graves de síndrome de Hansen-Hunt, tem perda de equilíbrio, então dificuldade para andar, surdez, tontura, quando são casos mais graves, tá? Então isso pode acontecer. Muito bem, então faz 2 meses. Deixa eu perguntar uma coisa, Ká. A sua luz, ela tá bem atrás de você. Teria uma forma da luz virar para frente para você, para eu te ver o rosto melhor? Para você virar de posição? Deixa eu tentar. Isso. Vou tentar Isso, aí seria melhor. Acho que colocando o sofazinho aqui fica melhor. Só um minutinho. Tá bom. Porque aí a gente consegue ver de você de frente. Eu até consigo enxergar, mas eu queria que as outras pessoas também enxergassem tão bem para ver direitinho, tá? Deixa eu ver se ficou melhor.
Acho que ainda não. O que que você Assim quer? tá ótimo. Vira ao contrário aí que estava ótimo. Aí, tá perfeito. Assim eu consigo ver. Só que assim, Maravilhoso. só que assim eu tô segurando o celular, né? Eita, nós. Bom, a gente vai conversando. Quem tá aí te ajudando, quem sabe não consegue alguma coisa para se apoiar enquanto a gente tá conversando, tá bom? Se Certo. Eu vou... conseguir, seria ótimo. Arranjar algum apoiozinho seria maravilhoso. Me diz uma coisa, o que você fez então para o seu rosto esse tempo, Cá? Como eu disse pra você, né? Com 5 dias que aconteceu, eu já fui fazer a fisioterapia. Tá. Aí eu fiz 10 sessões dessa fisioterapia. Aí foi o tempo também que eles ficaram de férias lá. Uhum. E eu também não fiz mais. Depois disso eu não fiz mais. Aí eu comecei a conhecer seu perfil também. Aí eu vi que várias coisas lá que eu tava fazendo, em vez de ajudar, prejudicava, né? Uhum. Aí eu não procurei mais nada. O que aconteceu foi que eu voltei no médico, Uhum. porque no primeiro mês eu não vi muita melhora. Tá. Sabe? Aí eu voltei no médico, lá bateram uma tomografia na minha cabeça, graças a Deus não deu nada. Uhum. E passaram outros medicamentos que eu fiquei tomando por 7 dias, uns Que que ele. corticoides. Ah, o corticoide. Aí que ele passou o corticoide. Foi. Depois de um mês que você foi, foi um mês depois que você foi e que tomou o corticoide. Isso. Depois de Tá, um mês. Fui lá. ok. Então tá bom. Então vamos lá. Que movimento você quer que eu veja para falar por que que ele não está acontecendo? Mas a minha boca, querendo ou O, não, o que mais me incomoda. o que da sua boca te incomoda? Fazer o quê? O sorriso, né? Que eu vejo que não tá completo ainda. Já começou a aparecer esses 2 dentes da frente, que antes não aparecia quando eu sorria. Uhum. Era completamente para esse lado, eu não mostrava nada de dentro. Então tá Então eu já bom. vi que teve uma melhora. Então vamos ver. Dá um sorrisão para mim, por favor. Muito bem. Agora você vai, eu vou pedir de novo. Dá um sorrisão para mim. Aquele sorrisão que você sente um sorriso, não aquele sorriso que você empurra tentando aumentar. Volta, pensa numa coisa muito boa. Pensa numa coisa boa e sorri pensando nessa coisa boa. Pensa no seu lado esquerdo sorrindo. Porque se você agora sentir o seu lado esquerdo, que não é o da lesão. Peraí, que aqui no Instagram tudo muda. Qual que é o seu lado esquerdo? Paralisado é esse aqui. E qual que é o seu lado esquerdo? Esse. Exato. Então tá certo. Eu tô certa no caminho aí. Se o lado que não tem a paralisia, sorri. Para mim, por favor. Sorri. Presta atenção no lado que não tem a paralisia. Mantém o sorriso aí, mantém. Presta atenção sentindo. Você sente que o lado que não tem a paralisia tá sorrindo? Eu sinto ele tentando repuxar. Não, eu quero saber se você sente que é um sorriso, porque sorriso é uma emoção. Ele não é um movimento. Vamos lá, de novo. Sorri. E aí, presta atenção na emoção que o lado esquerdo, do lado que não tem a paralisia, tá passando. Ele tá passando uma emoção de sorriso? De felicidade? O Não. lado... Não, porque não é um sorriso. Então, por que eu tô falando isso e tô insistindo nessa situação? Porque a gente precisa começar a trabalhar em você também que o sorriso, ele vem da alegria, de uma sensação boa, de um pensamento bom. Ele não é um movimento forçado, porque quando a gente faz um movimento forçado, ele vai contrair músculos errados. Então, abaixa só um pouquinho para mim, que senão eu não estou conseguindo te ver. Eu tô tentando colocar o celular. Eu vi. Consegue abaixar mais um pouquinho, que senão eu tô cortando bem aqui, ó. Bom, ainda tô te cortando aqui, ó. Isso, melhorou um pouco. Então, o que acontece? Se você vai no seu dia a dia, cada vez que você tira uma foto, cada vez que você tá com alguém e que você vai sorrir, você pensa no sorriso como um movimento, tipo algo que eu tenho que forçar, você não tá sorrindo. E aí, como que você vai mandar a informação certa para o seu rosto, sendo que o que você está fazendo não é o sorriso? Então, por isso que eu sempre falo a história de liberar o sorriso, ele vem para isso. Para que o sorriso que apareça agora e apareça depois, ele venha
como uma emoção e não um sorriso forçado, porque senão você vai estar direcionando o lado da paralisia para uma contração errada. Entendeu? Por isso que é importante, não é, pode parecer que é uma chatice, não é, porque eu quero o seu melhor sorriso. Então eu não quero que ele venha tentando a partir de contração de um músculo que puxa para baixo e não para cima. E a gente quer que ele suba, quer que ele abra, tá? Então vamos lá. Antes de eu falar qualquer coisa, porque eu quero avaliar direitinho o seu sorriso. Pensa realmente num lugar que você mais gosta da sua vida. O seu lugar dos sonhos, assim. Aquele lugar que você se sente muito bem. Isso. E agora se imagina lá, e eu quero que você dê um sorriso gostoso. Não precisa ser um sorriso forte, mas um sorriso bom. Sabe aquele sorriso assim, ó? Ah, eu tô no lugar que eu gosto, aquele sorriso. Então solta o seu sorriso para eu poder avaliar ele melhor e você trazer a emoção. Pode libera ele, deixa os dentes. Pensa no lugar, cadê? Volta lá para o lugar onde você estava. Aquele lugar bem maravilhoso. Muito bem. Já sentiu como ele foi diferente? O outro movimento puxou sua boca para baixo. Quando ele puxa para baixo, a informação também está indo para o lado da paralisia. E aí está mandando a informação de puxar sua boca para baixo. Por isso que é tão importante. Tá? Beleza. Agora faz a boca de assobio para mim, por favor. Ótimo. Franze o nariz e mostra os dentes de cima. Aqui, ó. Isso, descansou. Enche a bochecha de ar. Muito bem. Joga. Então tá bom. Por que você acha que o sorriso não está acontecendo? Eu acho que os nervos ainda estão inflamados, que eu ainda sinto um pouco. Também tá um pouco dolorido se eu pressionar assim. Eu Uhum. sinto dolorido. Tá bom. Se eu te falar que o seu rosto dolorido é um excelente sinal. Por quê? Que O seu rosto, agora o sorriso saiu melhor. Ah, lá que sorriso! Muito bem! O seu sorriso, o seu rosto só pode estar dolorido do lado da paralisia se ele tiver com alguma contração. Então, o que que vem essa dor que você sente, esse dolorimento que quando encosta parece que bateu, parece que ele tá todo dolorido aqui em cima, nariz, a bochecha. desse O, jeito. o que que é isso? Isso é embaixo da pele, o músculo contraindo, só que esse músculo passou um mês e meio sem contrair, paradinho. E de repente ele começa a contrair e ele tem que acompanhar o ritmo do lado sem a paralisia, porque os rostos são o mesmo. Então ele tá lá tentando contrair, igual o outro, porque a informação tá chegando que ele tem que contrair. Por quê? Você tá falando, você tá se comunicando, você tá rindo, você tá chorando. Isso tudo precisa de contração desses músculos. E aí imagina você um mês sem ir na academia, sem fazer exercício nenhum. Aí você resolve hoje, você fala, hoje eu vou. Aí você vai, você fala ainda mais, eu vou fazer tudo que eu não fiz esse mês atrás e vou fazer tudo hoje. Você sai de lá como? Sua Toda dor. perna vai funcionar? Nem funciona de tanta dor que ela vai estar, porque você fez tudo que era fazer em um mês, em um dia. É Verdade. exatamente isso que os seus músculos estão sentindo. Eles estão extremamente sobrecarregados. Então, eles estão contraindo, porque é normal, só que não tem nada para ajudá-los a relaxar. Porque tem uma coisa, cá. Quando o músculo volta a contrair, o problema não é contrair. O problema é que ele não sabe mais relaxar. E aí ele fica contraído e não solta. Por isso que fica com dor o tempo todo. Porque ele está contraído e não solta. Entendeu? Então, isso que você está sentindo é que o seu rosto está sim com o nervo no processo de se regenerar.
Eu não disse que o nervo não está totalmente desinflamado. Ainda mais que teve né, tomou o corticoide nessa segunda vez que foi no médico, terceira, né? Mas ele pode estar até um pouco inflamado, sim, só que o músculo já está contraindo. Então, o nervo já está voltando a funcionar. E aí vem a pergunta: ok, se o nervo já está voltando a funcionar, se o músculo já está voltando a funcionar, quer dizer que eu teria o que eu preciso para fazer o movimento, porque o músculo já está funcionando. E por que ele não está funcionando? E aí eu vou te dizer. O porquê que ele não está funcionando é porque o seu rosto está totalmente rígido. Sim. Em vez de ele estar flácido como era antes, ele está duro. Então, os músculos estão contraídos, não conseguem relaxar. Então, se está todo mundo contraindo, como que eu vou movimentar se eles já estão todos parados, duros? Ele não vai conseguir um puxa para cá para fazer o sorriso e o outro relaxa, porque a gente precisa disso. É um jogo de cordas, uma puxa para cá e outra puxa para lá. Só que quando a outra puxa para lá, a uma tem que relaxar. Então, um músculo tem que contrair e o outro tem que relaxar para permitir o movimento. Se está todo mundo contraindo junto, não vai para lugar nenhum, fica parado. E além disso, pelo período que você tem, esses 2 meses, a pele vai grudando, os tecidos vão grudando. Então, o rosto todo fica como se fosse uma bola. Não tem separação, é tudo duro. Entendeu? Então, não é porque falta a contração. Pode ser que não esteja toda a contração melhor do mundo ainda, mas já tem alguma coisa. Como que você sente a bochecha do lado que tem a paralisia e do lado que não tem? Elas são iguais ou são diferentes? Você sente que uma tá mais dura, outra tá mais mole? Como tá? Eu sinto essa daqui mais dura, um pouco mais travada. Exato, é isso aí. Então, a gente tem que já começar a pensar que para você melhorar, não adianta fazer força. Para você melhorar, a gente precisa saber exatamente o que a gente precisa olhar e começar a soltar, a começar a relaxar para depois ir direcionando para o movimento. Sua mão tá limpa? Não. Então vai lá lavar rapidez. Tá, Vai rapidinho. lá rapidez. Enquanto a Cá vai lá lavar a mão, o que eu vou falar? Que além dessa questão de ter uma contração que está acontecendo e a própria sobrecarga do músculo, ele contraindo, contraindo, contraindo e não relaxar, faz com que libere várias substâncias que vão provocando aderências na própria fibra muscular. Então, o músculo começa a grudar uma fibra na outra, e aí ele está contraído e grudado. E aí, como que ele vai fazer o movimento de puxar para o sorriso e soltar, sendo que ele está contraído e grudado? Não tem como. Então, a gente precisa de todo esse trabalho para soltar esse sorriso aí. Então, vamos lá, vamos trabalhar? Vamos. Então, tá bom. Consegue dar um sorriso, aquele sorriso gostoso para mim de novo? Aquele que você deu, que eu sei que você. Ai, sem forçar embaixo, sem empurrar embaixo, para querer empurrar o sorriso. Deixa eu ver. Eu preciso ver onde que eu vou trabalhar. Sem empurrar embaixo. Aí, tá. Difícil. Polegar, polegar. Você vai pôr aqui, ó. De baixo até o meio. Sem forçar, tá bom? Devagar, relaxa a mandíbula. Solta aqui, não deixa muito aberta, deixa a boca mais solta. E empurra um pouquinho. Pode empurrar um pouquinho mais, deixa eu ver. Aí tá bom. Deixa a mandíbula bem solta, porque senão vai ficar com dor aqui, ele vai ficar tenso. Então deixa a boca meio mole assim. Consegue sentir o quanto tá duro? Eu tô vendo daqui o quanto tá rígido. Você vê que você empurra, né, a Tá. bochecha, você não teria que empurrar forte essa bochecha. O pouco que você empurra, tá difícil de ele aparecer o dedão do outro lado aqui. Mais um pouquinho. Porque eu tô observando para ver como que o seu tecido tá reagindo, para ver o momento que a gente começa a soltar mais esse tecido. Tá começando a sentir que tá soltando?
Que tá diferente já do que a primeira vez que você pôs a mão? E também colocando para sentir bem doloridinho, assim. Não pode Até doer, dolorido. tá? Não pode doer. Se tiver dolorido, diminui um pouco a força, tá bom? Joia. Agora faz, ó, reto aqui, ó, de trás para frente. Sim. De novo, bem reto aqui, ó, como se fosse uma linha aqui. Solta a boca, não fica fazendo força, porque senão aí atrapalha o... Isso. Continua fazendo um pouco mais. Tá dolorido aí? Não. Então tenta empurrar só um pouquinho mais, se não tiver dolorido. Isso, pode parar. Ok, olha para mim. Muito bem. Tá. Agora você vai pegar o polegar, 2 dedos aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Então você vai segurar e, ó, você não vai massagear, você vai prender a bochecha com a ponta do dedo, Certo. aqui, e aí, ó, vai mexer. Encontra o polegar com os dedos, com a ponta dos dedos, assim, ó, faz assim. Hum. Bem pontinha, dobra os dedos para fazer bem pontinha. Dobra mais aqui, ó. Dobra, isso, para fazer bem pontinha. Aí, agora sim, aí você segurou e vai, ó. Você não vai massagear, não solta aqui o dedo. Ele fica parado e você mexe. E é só a pontinha que pega, não precisa encostar no resto, porque senão ele pega outros lugares que eu não quero. Só a pontinha. Cadê a pontinha do dedo, cara? Pontinha do dedo aqui. Que é meio difícil pra. Vai que você consegue. Aí, é isso mesmo. Gruda a ponta do dedo aqui, dobra os dedos e vai. Aí, isso, perfeito. Não muda a mão de lugar. Pega o braço, muda o braço. Mexe o braço para movimentar. Isso, melhor. Porque eu não quero que massageie, eu quero só que movimente, tá? Vai, leva mais para trás, ó. Leva o rosto aqui. Sem massagear. Prende bem, leva a bochecha junto com você. Quase como se você puxasse um pouquinho para frente e empurrasse um pouquinho para trás. Puxasse um pouquinho para frente e empurrasse para trás. Ó. Puxa para frente e empurra para trás. Puxa para frente e empurra para trás. Vamos ver como que tá. Pode parar. Muito bem. Joia. Então agora vamos lá comigo. Dá aquele sorriso gostoso. Solta ele. Sem empurrar para baixo, porque o sorriso é para cima. Então deixa ele subir. O sorriso vem daqui, ó. É aqui o sorriso. Ele sai aqui. Aí, melhor. Fica aí. Ótimo. Mantenha aí. Presta atenção na sua bochecha do lado da paralisia. O que você está sentindo? Pode parar e pode falar. Eu senti, tipo, repuxando mais pra cá. Que ótimo! Porque se ele repuxou mais para cá, é porque esse é o músculo do sorriso. Então a gente tem que repuxar, Sim. né? Esse é o caminho para a gente repuxar. Então é isso que a gente quer, que esse músculo vá e ative. Que antes ele não estava ativando, ele estava só contraído num lugar só. Faz assim para mim. Vai fazer assim com a mão, tá? Assim, ó. Bem aqui na diagonal. Tem que fazer um rolinho com a mão. Não, lembra que não é apertar, é rolar a sua bochecha na sua mão. E nem eu fosse rolar uma caneta. Ó, eu vou rolar ela aqui na minha mão. Tá? Faz, deixa eu ver. Rola ela, sem puxar. Sem puxar. Prende e rola. Isso. Descansou? Deixa eu ver. Faz um sorriso para mim, por favor. E aí, como foi agora? Fez diferença? Um pouco. Um pouco? O que que você sentiu de um pouco?
Sim, toda a vida quando eu tento sorrir, né? Eu sinto, tipo, tentando. É tipo repuxando mesmo. Uhum. Tentando dar um sinal aqui E desse agora lado. foi igual, você sentiu igual o que estava antes de fazer e agora foi igual. Sim. Foi, então não mudou nada, os exercícios não mudaram nada, é isso? Não, mudou. Basicamente, porque eu tava fazendo o exercício anterior, É. então E eu aí o senti que que... basicamente uma coisa, repuxando, uma Aham, melhora. entendi, Deu uma melhora de meio que uma destravada. entendi. Faz assim com a sua mão, faz assim. É esse o movimento que eu quero que você faça aqui na sua bochecha, tá? Então, você vai pegar e não vai fazer esse daqui, de fazer carinho na bochecha. Você vai prender ela e vai fazer um rolinho aqui. Vamos ver se melhora a sensação, a sua sensação. Prende bem, prende. Não, não deixa escapar essa bochecha aí, ó. Prende no lugar e mexe no lugar. Melhorou. Prende no lugar, isso. E vai fazendo um rolinho com a mão. Sente um rolinho. Isso, melhor. Melhor. Agora eu tô vendo mais movimento na pele. Ótimo, muito bem. Ótimo. Vamos ver se fez alguma diferença agora? Então vamos lá. Respira aí. E dá um sorriso bom, sem ser aquele um sorriso para cima, aquele sorriso que vai lá pro alto. Isso, muito bem. Quem tá vendo aí que a boca dela abriu, que o lábio inferior e superior separou? Não sei se você tá vendo você no vídeo aí. Eu tô Isso. vendo uma melhorazinha aqui no canto da boca também, que deu É, uma. é. E aqui também, abriu mais aqui. O que que eu estou Foi. fazendo? Isso é um processo que demora mais um tempo e a gente vai ajeitando as mobilizações para que elas tenham mais efeito. Mas isso mostra que é justamente isso. Você não precisa fazer mais, mas precisa fazer o certo, né? Não é o forçar, não é o treinar o sorriso. Isso é um cuidado que você tem que ter, cara, porque isso me preocupa bastante. Porque hum, senão mais para frente ele vai ficar puxando para baixo o seu sorriso. E eu não quero isso para você. Então, isso você tem o poder de agir, porque depende do lado que não tem a lesão, entendeu? Então, de soltar, deixar ele acontecer sem empurrar. Porque quando a gente empurra, ó, eu vou contrair o músculo do triste, não o músculo do sorriso. E ele vai puxar para baixo. O nosso sorriso, não, a gente não tem que preocupar em mostrar os dentes de baixo, porque o sorriso acontece em cima e não embaixo. Quando a gente foca muito em querer abrir o sorriso para baixo, eu vou usar os músculos que vão puxar o cantinho da minha boca para baixo e não vão deixar o sorriso aparecer. Assim. Faz a boca de assobio para mim, por favor. E aí, como foi agora? Veio mais, né? Veio mais, foi mais fácil. Ó, você tá percebendo você para falar? Você viu você falando? O quanto abriu aqui, ó, para você falar? Enche a bochecha de ar, deixa eu ver. Ótimo. Prendeu melhor o ar agora? Bem, prendeu sim. Ótimo. E aqui, ó. Franze o nariz. É, que a minha Nossa Senhora! Você percebeu? Percebi, mostrou todo o dente agora. Você viu? É. Então, uma coisa que a gente faz, ele vai interferir nas outras, porque o rosto é um só. Então, a gente está lidando com o rosto como um todo, né? Então, trazer essa mobilidade para o seu rosto não está só impedindo, a falta dela não está só impedindo o seu sorriso, está segurando tudo, Sim. tá? Mais alguma pergunta, Cá? Eu queria falar sobre o meu olho. Tipo Certo. assim, Tô vendo que tá incomodando até. porque tava saindo, tava lagrimejando um pouco. Uhum. E, tipo assim, eu tava fazendo as minhas fisioterapias e em nenhum momento me indicaram usar tampão ou a fita, assim, cobrir, né, durante a noite, quando eu fosse dormir. Em nenhum momento ela falou que o meu olho, tipo, era só uma brechinha, não era muito, e normalmente só era para proteger se tivesse muito aberto, né? Uhum. Só
eu não tava vendo muita melhora no meu olho. Tá. Em vez de eu estar conseguindo, eu tava vendo ele ficando mais aberto. Aí eu vi nos seus vídeos, eu vi você indicando aquela fita. Uhum. E tem mais ou menos uma semana que eu tô usando e eu já vi bastante melhora. Que Até bom. melhor. E ele vai te ajudar nesse próximo processo em que os músculos estão começando a contrair mais e se movimentar. Porque o que que acontece? Nesse processo, desequilibra de novo a região do olho. Então, ele vai se perder de novo, ele pode atrapalhar para fechar de novo. Então, usar a fita à noite vai te ajudar, tá? Me diga, você tá passando colírio ainda, Cá? Tô. O colírio Qual? não vai faltar. Qual? Tô usando um lubrificante. Deixa eu ver se tem como eu pegar ele aqui pra mostrar. Eu tava usando o outro, só que não tinha na farmácia. Qual que é esse? Aí eu não consigo estar ao contrário. Esse daqui é o Plenigel. Tá, lê aí nele se está escrito nesse frasco sem conservante. Nele não vem dizendo não. Então tá, então você vai trocar o seu colírio. Porque esse lacrimejamento que você tá agora é típico cara de que o colírio tá errado. Porque esse colírio aí, quando a gente começa a usar colírio com conservante, quando a gente começa a usar muito, o próprio colírio começa a irritar o olho e a gente não percebe. Ele muda a composição da lágrima e isso passa a irritar o olho. E aí, por reflexo, para proteger o olho, tem mais lacrimejamento e mais lacrimejamento. Então, Tem se que você ser. mudar por um colírio que está escrito no frasco, qualquer um que está escrito sem conservante, já vai aliviar muito esse lacrimejamento e vai até ajudar no fechamento do seu olho, porque quanto menos irritado ele tá, melhor ele fecha. Tá ok. Tá bom? Eu Muito vou trocar. obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Muito obrigada mesmo. Muito, ó, lembra de sorrir lá pra cima, tá bom? Nada de puxar o sorriso e libera o sorriso aí, tá bom? Um Obrigada. beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem. Ótimo. Olha só, né? Quanto aprendizado na live de hoje. Primeiro, a questão do diagnóstico, a questão desse momento, dos momentos iniciais. Segundo, o quanto uma coisa interfere em tudo. Então, quando a gente fala que, por exemplo, a queixa dela era o sorriso, eu fui abordar o sorriso. No nosso tratamento, por exemplo, a gente não iria direto no sorriso, porque você viu que o sorriso, ele vai sofrer a influência, mas eu preciso melhorar outras coisas antes para ganhar mais mobilidade, para criar base no rosto, para que o sorriso melhore depois com mais qualidade. Além de tudo, como é o ir para o caminho certo, como é o ir nesse processo de educação, de orientar como fazer, e é assim mesmo, a gente vai aprendendo como que pega. A gente nunca pegou no rosto, nunca pôs a mão assim, nunca pegou daquela forma. Então é um processo de aprendizado, mas que mesmo assim faz resultado, e cada vez que você aprimora esse jeito de fazer, tem mais resultado ainda. Então a melhora dela no final foi impressionante. Ou mostrar os dentes de cima, meu Deus do céu, olha quanto dente apareceu. Então, esse processo é um processo que te realmente faz desde a avaliação até a decisão e a execução para chegar num resultado, desde que esse todo o processo tenha as etapas corretas, né? Você consiga avaliar muito bem o que está acontecendo. Muito bem, muito obrigada. Semana que vem tem live de perguntas e respostas, então estaremos aqui de novo. Muito, realmente, assim, achei que foi ótimo hoje. Obrigada por vocês estarem aqui. E semana que vem a gente se vê de novo.